Não coma isso. O salão principal do La Fontaine Royal reluzia como um palco preparado para uma noite inesquecível. As paredes revestidas de mármore claro refletiam a luz suave dos lustres de cristal, criando um ambiente de elegância absoluta. Garçons moviam-se em silêncio coreografado, equilibrando taças de champanhe e pratos refinados, enquanto discretas conversas sussurradas se misturavam ao som distante de um piano. Na mesa central, os homens mais influentes da noite esperavam em postura impecável. Todos ali, diretores, ministros, acionistas, sabiam que aquela não era uma simples celebração. O jantar marcava o anúncio de uma grande fusão empresarial, algo capaz de redefinir o mercado nacional. No centro de tudo, o anfitrião, Arthur Valença, presidente do Grupo Valença, um império que abrangia desde metalurgia até tecnologia médica. Quando Arthur entrou, o salão pareceu prender a respiração. Alto, de cabelos grisalhos bem penteados, terno azul escuro perfeitamente alinhado, passos firmes, não havia dúvida, aquele era um homem acostumado a ser temido. Seus olhos, duros como aço, observavam tudo com atenção calculada. Cumprimentou poucos, com um aceno mínimo de cabeça. Não era dado a sorrisos. Para ele, respeito valia mais que simpatia. Sentou-se. Um garçom imediatamente trouxe o primeiro prato, um filé mignon ao molho de vinho tinto com cogumelos raros importados. O aroma era intenso e irresistível. Todos sabiam, era o prato preferido de Arthur. O silêncio ao redor era quase reverente. Ele ergueu os talheres, pronto para dar a primeira garfada que marcaria simbolicamente o início daquela noite histórica. Foi então que aconteceu. "Não coma isso!" A voz, fina e aflita, atravessou o salão como uma lâmina. O som dos talheres batendo contra o prato ecoou quando Arthur interrompeu o movimento. Todos se viraram, indignados, em busca da origem da interrupção. Perto da entrada, ofegante, estava uma menina. A jovem tinha não mais que 10 ou 11 anos. Vestia um casaco velho, desbotado, evidentemente grande demais para seu corpo magro. Seus sapatos estavam sujos de poeira. As mãos tremiam enquanto trepavam contra o peito algo que parecia um pequeno caderno rasgado. Seus olhos, enormes, escuros, encaravam diretamente o presidente. "Por favor, não coma!" repetiu, agora mais baixo, a voz embargada. O choque foi imediato. Um segurança avançou indignado. "Isso é um local privado. Quem deixou essa criança entrar? Tire-a daqui!" rugiu o gerente do restaurante vermelho de raiva. Mas Arthur, sem desviar os olhos da criança, levantou levemente a mão, ordenando silêncio. Era raro vê-lo demonstrar qualquer emoção. Mas ali, por alguns instantes, havia algo em seu olhar. Não compaixão, mas curiosidade fria. "O que disse?" perguntou ele, em tom baixo, quase monótono. A menina engoliu em seco. "Esse prato está envenenado." Ninguém respirou. Risadas discretas soaram entre os convidados, como quem ouve uma loucura infantil. Um diretor murmurou: "Alguém precisa controlar isso antes que vire escândalo." Mas Arthur não riu. Largou lentamente os talheres. Seus olhos cravaram-se nela. "Quem é você?" perguntou. Ela hesitou. Sua respiração era curta, desesperada, como quem havia corrido muito. Um garçom tentou se aproximar para arrastá-la, mas novamente Arthur impediu com um simples gesto. Eu vi." A menina tentava explicar, as palavras tropeçando. "Eu trabalho, eu lavo pratos na cozinha. Eu vi o homem mexendo no molho. Ele colocou um líquido escondido." "Isso é absurdo!" interrompeu o gerente furioso. "Essa menina é uma intrusa, deve ser ladra." "Eu não sou ladra!" gritou ela, as lágrimas agora visíveis. Eu só não quero que ele morra." O salão inteiro mergulhou no caos de murmúrios. Alguns riam, outros observavam intrigados. Mas ninguém ousava interferir entre aquela criança e o olhar imóvel de Arthur. A mente do presidente era um labirinto de cálculo e desconfiança. Ao longo da vida, enfrentara rivais, traições, golpes internos. Sabia que inimigos se escondem atrás de sorrisos. Mas uma criança era ridículo. E ainda assim, algo desconhecido nele não permitia reduzir aquilo a uma simples farsa.
Tragam o chefe, ordenou ele seco. O gerente hesitou. Senhor, com todo respeito, isso é agora. A mesa inteira emudeceu. Um garçom disparou em direção à cozinha. Arthur então voltou-se para a menina. Você, disse ele em voz baixa, sabia que poderia ser exposta, presa ou pior? Ela respirou fundo, os ombros miúdos tremendo. Eu sabia, mas... Seus olhos marejaram. Minha mãe disse que quando a gente sabe de algo que pode salvar uma vida, a gente tem que falar, mesmo que ninguém acredite. Um silêncio pesado recaiu. Por um instante, não havia jantar, não havia poder, não havia luxo. Apenas uma criança frágil e um homem poderoso prestes a decidir se aquele grito seria esquecido ou o início de algo que mudaria tudo. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, os gritos da cozinha ecoaram. Chame uma ambulância! O chefe desmaiou! O tumulto na cozinha se espalhou pelo salão como um rastro de pólvora. Garçons correram desorientados, trombando uns nos outros, e o som de pratos quebrando ecoou ao fundo. Um homem apareceu à porta da cozinha, ofegante, com o avental sujo e as mãos trêmulas. O chefe está inconsciente, anunciou, a voz vacilante. Ele caiu no chão, sem motivo. Os olhares se voltaram novamente para a menina. Ela permanecia imóvel, respirando com dificuldade, como se tivesse usado suas últimas forças para chegar ali. O gerente, vermelho de indignação, ainda tentou resistir. Isso é coincidência. Esse tipo de criança vive criando histórias. Mas ninguém mais lhe dava atenção. Arthur Valença, silencioso, apoiou os cotovelos na mesa e entrelaçou os dedos diante do rosto. Seus olhos estavam fixos na menina, frios, calculistas, mas não descrentes. Tragam o prato para análise, ordenou, com uma calma que assustava mais do que um grito. 2 seguranças hesitaram. Mas, senhor, é apenas um. Eu disse, agora. A ordem foi cumprida. O prato, ainda intacto, foi levado cuidadosamente para a cozinha. Ninguém sabia exatamente o que procurar, mas o medo já havia entrado pelas portas douradas do restaurante e não sairia tão cedo. A menina deu um passo atrás, como se esperasse ser punida. Seus joelhos balançaram, prestes a ceder. Foi então que uma das convidadas, uma senhora de cabelos prateados, murmurou: "Ela vai desmaiar." Mas antes que alguém se aproximasse, Arthur falou: "Deixem-na onde está." Sua voz era uma sentença. Todos obedeceram. Ele se levantou, lentamente. O ruído da cadeira arrastando-se contra o chão soou como o prelúdio de um veredito. "Qual é o seu nome?" perguntou ele. A menina engoliu-me seco. "Helena." "E quantos anos você tem, Helena?" 11, senhor." Arthur a observou por longos segundos, como quem pesa cada sílaba, cada tremor, cada lágrima não derramada. "Você disse que alguém colocou algo no meu prato. Quem?" Helena apertou o caderno velho contra o peito. Hesitou. Seus olhos se voltaram instintivamente para a cozinha. "Não sei o nome dele", sussurrou. "Ele não é do restaurante. Eu o vi. Ele entrou pelos fundos, esperou o momento certo e misturou algo no molho. Eu tentei avisar, mas ninguém me ouviu." "Como você entrou aqui?" insistiu Arthur. Helena mordeu o lábio, os ombros miúdos recolhendo-se como asas danificadas. "Eu trabalho, lavando pratos. Às vezes, deixam eu dormir perto das caixas, quando está frio. Eu não queria causar problema, só queria..." A frase se perdeu. A verdade nua e crua estava ali. Aquela criança invisível, ignorada por todos, tinha visto algo que ninguém mais viu. O gerente perdeu o controle. "Mentira! Essa menina é um problema antigo. Já tentei expulsá-la várias vezes. Vive inventando histórias. Está tentando impressionar o senhor." Arthur virou-se lentamente para ele. "Impressionar a mim?" disse em tom gélido, com ameaça de veneno. O gerente engoliu em seco, mas continuou. "Senhor, ela é órfã, não tem família, vive de esmolas, pode ter sido paga por alguém para criar confusão." Mas antes que houvesse resposta, um segurança retornou da cozinha, pálido. "Senhor, encontramos algo." O salão pareceu parar. O prato foi trazido, coberto por um pano branco.
Atrás dele, um dos subchefes tremia, segurando um pequeno frasco de vidro. Isso estava ao lado da bancada de molho, disse ele, a voz fraca. Não sabemos o que é, mas o liquidificador onde foi feito o molho tem o mesmo cheiro. Arthur não tocou o frasco, ele apenas olhou para Helena. Ela não sorriu, não comemorou, apenas chorou, em silêncio. De repente, o poder mudou de mãos. Não importavam mais os acionistas, nem o lustre, nem os contratos. A vida daquele homem valia menos que um instante, e uma menina esfarrapada havia sido a única a defendê-la. Um diretor incrédulo murmurou: "Isso é um absurdo! Quem faria algo assim?" Arthur, pensativo, respondeu: "Quem não tem coragem para enfrentar um império, ataca seu coração." Mas ainda havia uma pergunta não respondida. Por que Helena tinha arriscado tudo? Ela poderia ter fugido, poderia ter ficado calada, mas não. Ela entrou, gritou, enfrentou. E naquele momento, mesmo sem entender, Arthur Valença sentiu algo que não sentia há anos: vulnerabilidade. "Vou levá-la comigo", declarou Arthur de repente. O gerente arregalou os olhos. "Senhor, ela é só..." "Aquela menina salvou minha vida", cortou ele. "E ninguém diz o que ela é a partir de agora, exceto eu." "Mas, senhor, ela é uma intrusa." Arthur se virou, seus olhos frios como lâminas. "Ela é minha convidada, e a noite ainda não acabou." Naquele instante, ninguém percebeu, mas o destino havia juntado duas vidas que jamais deveriam ter se cruzado. Uma formada no aço do poder, outra na fome e no medo. E o verdadeiro motivo do grito de Helena ainda estava longe de ser revelado. A saída do restaurante foi silenciosa, quase solene. Nenhum garçom ousou olhar diretamente para a menina, e mesmo os empresários mais influentes evitavam cruzar o olhar com Arthur Valença. Havia algo diferente nele. Não era mais apenas o presidente implacável, mas um homem que acabara de encarar sua própria mortalidade. Helena caminhava alguns passos atrás, com as mãos unidas diante do peito. Suas roupas estavam sujas, os sapatos desgastados, mas ela mantinha a cabeça erguida. Ainda tremia, mas não de medo, era exaustão. Ela mal compreendia o que viria a seguir. Um motorista esperava na entrada lateral com um carro preto, discreto, de janelas escuras. Ao ver a menina, franziu a testa. "Senhor?" murmurou confuso. "Devo?" "Abra a porta", ordenou Arthur, sem hesitação. Helena parou. Pela primeira vez, hesitou. Nunca havia entrado em um carro. Nunca havia sido convidada para lugar algum. Sua respiração acelerou. O instinto dizia para correr, mas havia algo mais forte. Ela precisava contar tudo. Entrou. O carro deslizou pelas ruas noturnas da cidade, deixando para trás as luzes cintilantes do restaurante e mergulhando na escuridão silenciosa dos bairros fechados. Lá fora, o mundo parecia continuar normalmente. Pessoas em bares, casais caminhando, janelas iluminadas. Mas dentro do carro, o silêncio era pesado. Arthur quebrou o silêncio, sem olhar para ela. "Você viu o frasco? Ou viu o homem?" Helena apertou os dedos. "Eu vi os dois, senhor." "E pode descrevê-lo?" Ela hesitou. Ele usava um chapéu e luvas pretas. Tinha uma cicatriz no queixo e... engoliu em seco. "Ele me viu." Arthur virou lentamente o rosto em direção a ela. "Ele a viu. Fazendo o quê?" "Eu estava escondida, perto das caixas de vidro. Ele olhou para mim, mas não fez nada, só sorriu." Um arrepio percorreu o interior do carro. Não era o relato de uma criança confusa. Era a memória de um momento real. Um homem seguro do que fazia e que não temia ser visto. "Por que não contou à gerência?" insistiu ele. Helena olhou para baixo. Lágrimas silenciosas escorriam. "Eu já tentei contar coisas antes", murmurou, "mas eles me chamaram de mentirosa. Disseram que eu inventava histórias para pedir comida." Arthur observou-a. Não havia pena em seus olhos, apenas cálculo. Quantas vezes alguém a chamou de mentirosa? Ela respirou fundo. "Muitas. Mas ainda assim, você falou hoje." Helena ergueu o olhar. Seus olhos, apesar do medo, tinham fogo. "Porque hoje alguém ia morrer." O motorista desviou discretamente o olhar. Arthur, pela primeira vez em anos, não soube o que responder. Sentiu-se exposto.
Não aos perigos do poder, mas à coragem de uma criança que nunca teve nada e, mesmo assim, arriscou tudo. A mansão Valença ergueu-se adiante como um castelo entre árvores silenciosas. Portões de ferro se abriram lentamente. Helena recuou no banco. Eu não posso ficar aqui. Você vai, respondeu ele, seco, até que eu saiba quem tentou me matar. O carro parou. 2 funcionários confusos aguardavam na entrada. Eles estavam acostumados a políticos, magnatas, artistas, mas nunca uma criança órfã. Helena saiu com passos inseguros. As luzes do hall refletiam em pisos de mármore branco. Tudo reluzia, escadas curvadas como serpentinas de luxo, quadros dourados, silêncio absoluto. Ela sussurrou: Eu não quero ficar sozinha. Arthur respondeu sem olhar. Você não está sozinha, está em segurança. Ela o encarou. Segurança não é um lugar, senhor. Ele parou. Acostumado a negociar bilhões, enfrentar conselhos, comprar empresas, nunca havia sido confrontado por uma frase tão simples. Segurança não é um lugar. Horas depois, na sala de estudos, Arthur fitava o frasco encontrado próximo ao molho. Sobre a mesa, relatórios médicos aguardavam. Um toxicologista foi chamado para análise. A possível presença de veneno já não era hipótese, era quase certeza. Senhor, disse o assistente, o hospital ligou, o chefe está estável, mas envenenado. Arthur fechou os olhos, brevemente. Pensou em todas as possibilidades, concorrentes, traição interna, alguém próximo. E então ouviu passos miúdos. Helena estava à porta. Posso dizer mais uma coisa? Ele fez um aceno. Quando viu o homem mexendo no molho, ele não parecia nervoso. Explique. Ele parecia certo, como se soubesse que ninguém iria perceber, que ninguém iria impedi-lo. Silêncio. Ela deu um passo à frente. Ele não fugiu, porque não precisava fugir. A respiração de Arthur ficou mais lenta. Ele entendeu. Ele sabia que eu morreria. Completou. Helena assentiu. Ele planejou e falhou, porque alguém viu. E naquele instante, algo mudou entre os dois. Não eram mais um presidente e uma intrusa. Eram 2 testemunhas de um crime que ainda não tinha nome. Mas Helena guardava um segredo, um que não contou a ninguém. Ela não tinha apenas visto o homem. Ela o conhecia e sabia que ele voltaria, porque ele sempre volta. A madrugada caiu como um véu espesso sobre a mansão Valença. Os corredores silenciosos guardavam sombras imóveis, interrompidas apenas pelo som distante de relógios antigos marcando o tempo. A casa, acostumada ao luxo e à ordem absoluta, agora abrigava algo imprevisto. Uma menina de 11 anos vinda das cozinhas esquecidas de um restaurante. Helena estava sentada à beira de uma cama branca demais, macia demais para alguém acostumado ao concreto frio. Seus pés mal tocavam o tapete. Ela olhava para as mãos, pequenas, sujas, riscadas por cicatrizes antigas. Era como se temesse tocar qualquer coisa, com medo de quebrar um mundo que não lhe pertencia. Uma funcionária havia deixado roupas limpas e uma bandeja com sopa. Helena não tocou em nada. Ficou apenas em silêncio, ouvindo o ranger distante das portas, perguntando-se se havia feito certo ou se havia assinado sua própria sentença. Do outro lado da casa, Arthur Valença encarava o reflexo de si mesmo no vasto espelho do escritório. Sua imagem lhe parecia estranha. O terno havia sido retirado, a gravata solta, mas algo maior o incomodava. Pela primeira vez em muitos anos, não tinha respostas. "Quem é você, menina?", murmurou para o vazio. Ele, que decifrara acionistas, domado rivais, derrotado inimigos, agora se via desconcertado por uma órfã sem sobrenome. Bateram à porta. "Entre", disse Arthur. Era o toxicologista, trazendo um envelope lacrado. "Senhor, confirmamos. O molho continha resquícios de cloreto de talho, um veneno raro, letal." O especialista hesitou. "Ninguém usa isso por acaso." Arthur não respondeu, apenas balançou a cabeça, dispensando-o. Cloreto de talho. Morte silenciosa. Ataca sem cor, sem cheiro, sem vestígios. Não era um aviso, era uma execução. A noite avançava e lá fora o vento golpeava as janelas com persistência. Arthur, sozinho na escuridão do escritório, puxou uma gaveta.
Dentro havia uma pequena caixa de madeira. Abriu-a. Ali guardava cartas antigas, rabiscadas à mão, memórias de uma vida que ele trancara junto com seu coração. Entre elas, uma fotografia, uma jovem mulher sorrindo, com uma menina nos braços. Um sorriso tão luminoso, tão distante. Laura, sussurrou. Sua voz falhou. Eu prometi que nada nos destruiria. Mas agora algo havia entrado. Algo invisível, algo que só uma criança viu. Helena ainda estava acordada quando a porta se abriu lentamente. Não era uma funcionária, era ele. Arthur entrou sem anunciar sua presença. Ficou alguns instantes observando-a em silêncio. Ela não se moveu, apenas apertou o caderno velho contra o peito. Você tem medo de mim? Perguntou ele. Tenho medo dos que fingem proteção, respondeu Helena, sem hesitar. Ele ergueu uma sobrancelha. Você viu muita coisa para ter 11 anos? Seus olhos permaneceram fixos nele. Eu não vi muita coisa, eu sobrevivi a muita coisa. Silêncio. Arthur deu alguns passos, aproximando-se da janela. Se alguém realmente tentou me matar, por que você se importou? Helena baixou o olhar. Quando respondeu, sua voz era um fio quase invisível. Porque ninguém me salvou quando tentaram me matar. Arthur se virou lentamente. Como assim? Ela respirou fundo. Cada palavra parecia doer. Eu conheço aquele homem. Eu vi ele antes. Seus dedos tremeram. Ele já tirou vidas. Quem é ele? Perguntou Arthur, firme. Ela apertou os olhos, como quem luta contra lembranças. O homem com cicatriz. Ele estava com outro, um tempo atrás. Um homem que vinha onde eu morava. Eles diziam que certas pessoas precisam sumir. Sumir? Repetiu ele. Sim, eles não matam por raiva, matam por ordem. Arthur cerrou o maxilar. Ordens. Aquele jantar não fora um acaso, era um recado. Mas por quê? E por que uma menina sabia disso? Helena se levantou com cuidado, caminhou até uma pequena mesa e colocou o caderno sobre ela. Ele abriu-a com cuidado. Arthur aproximou-se do caderno. O que é isso? O que eu lembro, respondeu, para o caso de um dia eu morrer. As mãos de Arthur hesitaram antes de abrir. As páginas estavam cheias de anotações infantis, desenhos de rostos, símbolos, portas, sombras. Não era um diário, era um mapa do medo. Ele procurou algo específico. Por que você guardou tudo isso? Helena respondeu sem olhar. Porque uma vez uma mulher me disse que até os invisíveis têm o direito de deixar provas. Um trovão explodiu lá fora. A casa tremeu. E pela primeira vez, Arthur Valença, o homem inabalável, sentiu que aquele pequeno caderno podia conter a chave para algo terrível. Mas então, algo inesperado aconteceu. Helena correu até a janela. Ele está aqui. Quem? O homem da cicatriz. Arthur se moveu rapidamente até a janela, mas viu apenas o jardim escuro, o vento batendo nos galhos. Não há ninguém. Helena recuou, com os olhos fixos no escuro. Eles nunca vão embora quando falham, eles voltam para terminar. E foi neste instante que Arthur percebeu. Aquela menina não salvara apenas sua vida. Ela o havia arrastado para uma guerra invisível, algo que só uma criança viu. Helena ainda estava acordada quando a porta se abriu lentamente. Não era uma funcionária, era ele. Arthur entrou sem anunciar sua presença. Ficou alguns instantes observando em silêncio. Ela não se moveu, apenas apertou o caderno velho contra o peito. Você tem medo de mim? Perguntou ele. Tenho medo dos que fingem proteção, respondeu Helena, sem hesitar. Ele ergueu uma sobrancelha. Você viu muita coisa para ter 11 anos? Seus olhos permaneceram fixos nele. Eu não vi muita coisa, eu sobrevivi a muita coisa. Silêncio. Arthur deu alguns passos, aproximando-se da janela. Se alguém realmente tentou me matar, por que você se importou? Helena baixou o olhar. Quando respondeu, sua voz era um filo quase invisível. Porque ninguém me salvou quando tentaram me matar. Arthur se virou lentamente. Como assim? Ela respirou fundo. Cada palavra parecia doer. Eu conheço aquele homem. Eu vi ele antes. Seus dedos tremeram. Ele já tirou vidas. Quem é ele? Perguntou Arthur, firme. Ela apertou os olhos, como quem luta contra lembranças. O homem com cicatriz,
Ele estava com outro, um tempo atrás, um homem que vinha onde eu morava. Eles diziam que certas pessoas precisam sumir. Sumir? Repetiu ele. Sim, eles não matam por raiva, matam por ordem. Arthur cerrou o maxilar. Ordens. Aquele jantar não fora um acaso, era um recado. Mas por quê? E por que uma menina sabia disso? Helena se levantou com cuidado, caminhou até uma pequena mesa e colocou o caderno sobre ela. Ele apertou os olhos. Arthur aproximou-se do caderno. O que é isso? O que eu lembro, respondeu, para o caso de um dia eu morrer. As mãos de Arthur hesitaram antes de abrir. As páginas estavam cheias de anotações infantis, desenhos, de rostos, símbolos, portas, sombras. Não era um diário, era um mapa do medo. Ele procurou algo específico. Por que você guardou tudo isso? Helena respondeu sem olhar. Porque uma vez uma mulher me disse que até os invisíveis têm o direito de deixar provas. Um trovão explodiu lá fora. A casa tremeu e pela primeira vez Arthur Valença, o homem inabalável, sentiu que aquele pequeno caderno podia conter a chave para algo terrível. Mas então algo inesperado aconteceu. Helena correu até a janela. Ele está aqui. Quem? O homem da cicatriz. Arthur se moveu rapidamente até a janela, mas viu apenas o jardim escuro, o vento batendo nos galhos. Não é ninguém. Helena recuou, com os olhos fixos no escuro. Eles nunca vão embora quando falham. Eles voltam para terminar. E foi neste instante que Arthur percebeu. Aquela menina não salvara apenas sua vida. Ela o havia arrastado para uma guerra invisível, e agora não havia caminho de volta. A tempestade amansou durante a madrugada, mas um outro tipo de escuridão permanecia dentro da casa. Às 5 em ponto, quando o primeiro fio de luz tocou as janelas altas do corredor leste, uma empregada encontrou, dobrada sobre o corrimão, a jaqueta do chefe de segurança. Não havia ninguém por perto, apenas um zumbido distante de geradores e o leve assobio do vento. No escritório, a luminária de leitura derramava um círculo de luz sobre o caderno de Helena. Arthur permaneceu ali, lendo e relendo as páginas. Entre desenhos toscos e letras trêmulas, ele descobriu um mapa subterrâneo da cidade. Becos, cozinhas de fundos, abrigos improvisados atrás de mercados, nomes cortados por riscos como se fossem feridas. Ele volta, repetia-se em mais de uma página. Ele nunca termina no primeiro golpe. O veneno não tinha sido uma mensagem, fora um veredito adiado. Bateram à porta, 2 vezes, secas. Entre, disse ele, sem levantar o olhar. Era Marcos, o diretor de operações, homem de confiança havia 15 anos. Terno escuro, cabelo impecável, o rosto cansado. Precisamos agir antes que a fusão despenque em pânico, disse, sem preâmbulos. Já há rumores, jornalistas, um vazamento sobre um incidente no La Fontaine. Se isso estourar como tentativa de assassinato, os acionistas nos devoram vivos. Arthur fechou o caderno com calma. Prefere morrer em silêncio ou viver sob escândalo? Marcos inspirou, desviando os olhos por um instante. Eu prefiro controlar o dano, o senhor sempre me ensinou isso. Controle o que puder, respondeu Arthur. Mas não tente controlar esta menina. Marcos olhou surpreso para o caderno. Seus olhos endureceram por um segundo, rápido demais para um leigo, claro o suficiente para um homem acostumado a ler sombras. A criança ainda está aqui? Está, e ficará. Com todo respeito, Arthur, abrigar uma menor desconhecida no meio de um ataque coordenado é perigoso. Há coisas mais perigosas do que uma criança com coragem. Marcos assentiu, mas seus ombros traíram atenção. Antes de sair, deixou um envelope. O toxicologista mandou as primeiras leituras. Talho, confirmado. Pausa. E mais uma coisa. O chefe de segurança não reportou a ronda da madrugada. Desapareceu? Não, Marcos respirou fundo. Encontramos o carro dele do lado de fora, porta aberta, motor ligado, nada mais. A lâmpada pareceu piscar, só uma vez. Arthur entendeu a mensagem. Alguém atravessara os muros do que sempre fora impenetrável. E quando a fortaleza é violada, o mundo inteiro entra com as botas sujas. Helena acordou com o cheiro do pão aquecido.
A bandeja que ela não tocara na noite anterior havia sido substituída por café e frutas. Uma mulher de meia idade, mãos de mãe e olhos que sabiam o que era perder, encostou na moldura da porta. Eu sou Zuleide, Helena. Cuido desta casa desde antes do Sr. Arthur usar gravata. Fez um meio sorriso. Posso entrar? Helena assentiu. Zuleide aproximou-se, sentou-se na poltrona e ficou alguns segundos calada, como quem pede permissão ao silêncio. Quando se vem de um lugar onde nada é nosso, a gente acha que vai quebrar tudo que toca, disse suave. Mas tem coisa nesta casa que já está quebrada há muito tempo. Não foi você que fez. Helena sustentou o olhar. A xícara fumegava e por um instante o calor subiu-lhe aos olhos. Ele não deveria confiar em mim, sussurrou. Vão usar isso contra ele. Quem disse que confiança é para ser usada? Zuleide apertou levemente a mão dela. Às vezes é só para ser dada. Antes que Helena respondesse, um estalo seco cortou o ar, vindo do corredor. Zuleide ficou tensa, mas tentou disfarçar. Portas velhas, tentou brincar. Não eram portas. Na sala de controle, uma tela mostrava o jardim lateral. A imagem vibrou em faixas por milissegundos antes de estabilizar. Um homem com boina cruzou a margem de sombra entre os ciprestes e a parede, caminhando com a confiança de quem carregava uma chave invisível. O vigia noturno levou a mão ao comunicador. Quem está no perímetro leste? Estática. Perímetro leste, responda. Mais estática. Foi quando a tela tremeu e o homem da boina virou o rosto para a câmera. O queixo marcado por uma cicatriz que parecia um gancho puxando a boca para um lado. 2 segundos, 3. E então, como quem cumprimenta um varo conhecido, ele ergueu levemente o queixo e sorriu. As luzes piscaram. A tela ficou preta. O vigia tentou acionar o protocolo de emergência. O painel respondeu com um bip curto e inútil. Foi no escuro que a mansão respirou fundo, como se fosse uma criatura viva. Arthur atravessava o corredor quando a luz morreu. O salto da escuridão trouxe consigo o som mais antigo do medo. Passos. Não correndo, deslizando. Um roçar de tecido, uma impaciência medida. Ele não hesitou, voltou-se ao quarto de hóspedes. Helena! A porta abriu-se sozinha antes que ele tocasse a maçaneta. Não era Zuleide do lado de dentro. Era o vento atravessando uma janela que, com certeza, horas antes estava fechada. No peitoral, uma impressão tênue de mão, pequenina, recente. Aqui a porta do serviço! Helena apontou, como quem conhecia a casa desde sempre. Arthur destravou a maçaneta com um cartão. O ar frio da manhã entrou como um soco. O jardim respirava em poças de orvalho. O caminho até a garagem parecia mais longo do que era. Ele acionou o alarme do carro com um clique. O barulho, alto demais, rasgou o silêncio, denunciando-os com a clareza de um farol. Abaixem-se, Arthur ordenou. Helena obedeceu, comprimindo o corpo contra a lateral do veículo. O barulho de cascalho estalando anunciou a aproximação. O homem da cicatriz apareceu de novo, agora a poucos metros, sem pressa, como quem dá ao inimigo a dignidade de ver a face do predador. Senhor Valença! A voz era surpreendentemente limpa. O senhor come bem, dorme bem, vive bem, mas não aprendeu a morrer bem. Arthur manteve Helena atrás de si. Quem manda em você? O homem sorriu, preguiçoso. Eu obedeço a ordem, só isso. De quem? Da casa que o senhor construiu. A frase se instalou como uma lâmina entre as costelas. A casa que ele construiu. O império, o conselho, os parceiros, os aliados. Não é pessoal, acrescentou o homem. É necessário. Ele ergueu a mão esquerda. Não havia arma, apenas um controle remoto. Um clique. Lá adiante, na ala dos geradores, um som seco, fios queimando, escuridão total outra vez. Mas foi exatamente na escuridão que a sorte trocou de lado. 2 faróis cortaram o jardim, vindos da estrada interna. O motorista de Arthur, que recebera ordens de manter o carro pronto, avançou sem hesitar. O feixe de luz cegou por 1 segundo os invasores. Foi o intervalo suficiente. Arthur ergueu Helena do chão e a empurrou para o banco de trás. A porta bateu, o motor rugiu. Um estalo metálico atingiu a lataria. Helena se encolheu, protegendo o caderno com o corpo. Arthur não olhou para trás.
O carro disparou pelo caminho de cascalho, derrapou na curva e alcançou os portões, que se abriram por graça de um milagre mecânico. "Para onde?" perguntou o motorista ofegante. "Para fora da cidade", disse Arthur, "para o lugar onde ninguém me procura." Helena ergueu o rosto, ainda pálido. "Ninguém ou todos?" Arthur voltou-se e por um instante a viu não como uma criança, mas como a única testemunha que importava. "Você disse que ele sempre volta", murmurou. "Volta", respondeu ela, "até terminar." "Então, vamos começar nós." Ela respirou fundo, seus dedos afrouxaram em torno do caderno. "Eu conheço alguém que pode nos dizer o nome dele, o nome verdadeiro." Pausa. "Mas é o lugar onde eu prometi nunca mais voltar." "Onde?" "A casa de trás do mercado. Eles chamavam de abrigo." Ela baixou a voz. Mas não era abrigo, era uma porta sem saída. Arthur assentiu. Tomou a decisão que dividiria sua vida em antes e depois. "Você me leva, eu fico na linha de frente." "O senhor não entende." Helena fechou os olhos um segundo. "Quando se entra lá, a linha de frente é por dentro." O carro cruzou a última rotatória antes da estrada velha. A cidade ficou para trás como um cenário após o final da cena. À frente, a paisagem se abriu em campos baixos e galpões dispersos, onde o vento fazia tudo parecer abandonado. O telefone de Arthur vibrou, uma mensagem, curta, sem remetente. "Segunda tentativa, sem erros." Ele não mostrou a Helena. "Eles não querem só me matar", disse, mais para si do que para ela. "Querem matar o que eu represento." "E o que o senhor representa?" Helena perguntou, sincera. Arthur respirou devagar. Uma resposta antiga lhe veio à boca. Poder, estabilidade, legado. Mas algo falhou no caminho. Ele escolheu outra. "A promessa de que a casa que eu construí protege os seus." Olhou-a nos olhos. "Hoje, essa promessa vale para você." Helena o encarou como quem mede o peso de um pacto. Então, lentamente, estendeu o caderno. "Se for cair, senhor, caia com isto." Ela pousou o caderno nas mãos dele. "Porque aqui tem as portas que se fecham e os nomes dos que seguram a chave." Ele segurou o caderno como se fosse frágil e indestrutível ao mesmo tempo. "A partir de agora, ninguém mais fecha portas para você", prometeu. A estrada engoliu o carro e o céu, finalmente claro, revelou um horizonte pálido de ferro e esperança. Se o inimigo queria terminar, teria que começar de novo, e desta vez a caça aprendeu a caçar. Ao longe, quase invisível, uma caminhonete sem placas insinuou-se em uma faixa paralela, mantendo distância. O motorista anotou pelo retrovisor. Não disse nada, apenas firmou as mãos no volante. Helena virou o rosto para a janela. O reflexo devolveu-lhe uma criança magra, com os olhos de quem viu a morte de perto e aprendeu a falar com ela como quem fala com a chuva. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se um pensamento proibido. Talvez houvesse um depois. Foi quando lembranças que ela resistira em dar nome retornaram com nitidez cruel. O homem da cicatriz, o sorriso sem pressa, a senha dita num sussurro na noite do mercado, faxina. E um segundo nome, ainda pior, que ninguém dizia em voz alta, o nome de quem mandava na casa sem portas. Ela inspirou, como quem mergulha. "Senhor", chamou, num fio, "se entrarmos, não há polícia que ajude." "Eu não trouxe polícia", disse Arthur, abrindo o caderno. "Eu trouxe você." E pela primeira vez, Helena sorriu. Não porque estivesse segura, mas porque, enfim, não estava sozinha. O carro virou à direita, entrando na estrada de terra que levava aos fundos do mercado. O abrigo aguardava como uma boca escura na lateral do mundo. E do outro lado da noite, alguém sorriu de volta, preparando a terceira tentativa. Desta vez, sem margem para falhas. A estrada de terra prolongava-se como uma cicatriz aberta entre os campos abandonados. As rodas do carro erguiam pequenas nuvens de poeira que dançavam no vento fraco da manhã. Nenhuma placa, nenhuma casa, apenas galpões velhos e silos de concreto, como esqueletos de um passado industrial esquecido. Helena mantinha os olhos fixos no horizonte, mas sua mente estava longe. A cada quilômetro respirava mais curto, como se o ar ficasse mais denso. Arthur percebeu. Não insistiu com perguntas.
Estava começando a compreender que o medo daquela menina não era comum, era memorizado. Falta muito? Perguntou ele finalmente. Helena demorou a responder. Não longe, mas mais perigoso do que longe. Um ruído metálico no retrovisor chamou a atenção do motorista. Um veículo escuro, talvez uma caminhonete, mantinha distância calculada. Nem perto demais para ser notada, nem longe o bastante para ser descartada como coincidência. Arthur ajeitou-se no banco. Se eles queriam nos matar ontem, por que nos seguem hoje? Porque ontem era morte, respondeu Helena sem desviar os olhos. Hoje é mensagem. Silêncio. O carro diminuiu ao atingir uma bifurcação. À direita, o caminho levava para a cidade vizinha. À esquerda, apenas um portão de ferro enferrujado, semi-aberto, com um letreiro pendurado por um único parafuso onde ainda se podia ler. Sociedade Beneficente São Miguel, Abrigo Infantil. Mas o nome, gasto pela chuva, parecia zombar de si mesmo. Helena baixou a cabeça. Aqui começa o lugar onde as crianças não chovem, elas somem. O portão rangeu ao ser empurrado. O pátio interno era um mosaico de ervas secas e calçadas rachadas. Os vidros das janelas haviam sido arrancados. As paredes descascadas exibiam marcas de nomes riscados, datas incompletas, desenhos infantis suspensos no tempo. Uma gangorra quebrada tombava ao lado de um escorregador sem escada. Pássaros não cantavam ali. O carro parou. Helena não saiu. Você morou aqui? Perguntou Arthur. Ela sentiu, devagar. Dormia ali, apontou para um galpão lateral, no lugar onde não tinha camas, só colchões no chão. Quantos viviam aqui? Os que cabiam, respondeu, e os que sobravam. Ela apertou os punhos. As crianças que ninguém reclamava. Arthur abriu a porta do carro, mas Helena permaneceu dentro. Ele se virou para ela. Não posso entrar, sem você, disse. Eu prometi que nunca voltaria. A voz dela falhou. Prometi no dia em que... Parou. No dia em que o quê? Helena respirou fundo. O coração batia visível em sua garganta. No dia em que entendi que ninguém ia me buscar. Ele ficou em silêncio. Então estendeu a mão. Eu não vim buscar você, disse. Eu vim seguir você. A frase abriu uma fresta. Helena saiu. O interior do abrigo cheirava a mofo antigo e abandono recente. Havia marcas no chão, arranhões, arrasto de móveis, pegadas borradas. Como se alguém ainda passasse por ali, usando a ruína como passagem. Eles usavam esse lugar para pegar crianças? Perguntou Arthur. Não, respondeu Helena. Usavam para apagar crianças. Ele entendeu. Era um lugar onde ninguém entrava, para não ter o que encontrar. Um estalo. Não era vento. Era madeira rachando sob um peso humano. Arthur ergueu o olhar. No final do corredor, uma porta entreaberta. Dentro, uma sala escura onde a luz do sol entrava em fendas. Eu conheço esse som, disse Helena. É onde eles desciam. Eles quem? Ela hesitou. Os que não tinham rosto, só luvas. A sala era menor do que parecia. Um grande armário de aço encostado à parede mostrava sinais de arrombamento. Próximo à parede, uma alçapão com correntes quebradas. Arthur aproximou-se. Aqui embaixo? Helena recuou. Não vá. Por quê? Porque quem entra, às vezes, encontra o nome verdadeiro do medo. Arthur ergueu o alçapão. Um bafo úmido subiu. Escadas. Escuro. E uma lâmpada de emergência acesa. Alguém estivera ali recentemente. Há quanto tempo você saiu daqui? Perguntou. Helena respondeu sem piscar. Eu nunca saí daqui. Ele a encarou. Está dizendo que nunca foi resgatada? Não, respondeu. Estou dizendo que eu fugi e nunca mais dormi. Arthur desceu o primeiro degrau. Helena agarrou-se ao batente. O senhor não entende. Lá embaixo não tem corpo, tem rastro. Rastro de quem? De quem entra vivo e sai só como nome. A lâmpada oscilou. É aqui que os homens da cicatriz começam, completou ela. Arthur desceu mais um degrau. E é aqui, disse, que eles terminam. Ele estendeu a mão. Helena, tremendo, entregou o caderno. Era mais do que um objeto. Era o único mapa sobrevivente daquela noite sem data. E foi então, exatamente quando o silêncio parecia absoluto, que a voz ecoou lá de baixo. Vocês chegaram cedo.
Não era a voz de uma criança, nem de um carrasco. Era a voz de alguém que esperava. Helena apertou o batente. Senhor, sussurrou. Alguém sabia que a gente viria. Os degraus adiante desapareceram na penumbra. E pela primeira vez, nem Arthur nem Helena sabiam quem estava caçando quem. O ar do subsolo tinha o peso de um segredo que nunca viu o sol. A escada antiga rangia sobre os passos de Arthur, como se tentasse avisá-lo de que cada degrau era uma decisão sem retorno. Helena permanecia no topo, imóvel, com os dedos fincados no corrimão de ferro. Fique aqui, ordenou Arthur. Eu já fiquei uma vez, respondeu ela firme, e ninguém voltou por mim. Ele a encarou por um segundo, depois apenas assentiu. Desceram juntos. A lâmpada pendurada no teto oscilava, lançando sombras em círculos sobre as paredes de tijolos úmidos. O corredor se estendia para a esquerda, terminando em uma porta de metal semi-aberta. Nenhum som, apenas o gotejar de um cano. Foi quando a voz surgiu de novo. Curioso, o homem que nunca desceu para salvar ninguém, agora desce por uma. A frase, flutuando entre sarcasmo e acusação, congelou o ar. Arthur parou. Helena apertou o caderno contra o peito. Quem está aí? Perguntou ele. A resposta não veio em palavras. Veio em passos, lentos, medidos, e finalmente uma figura surgiu. Um homem de cabelos grisalhos, sem boina, sem máscara. O rosto cansado, marcado por rugas de desalento. Os olhos eram de alguém que já viu o fim muitas vezes. Helena deu um passo à frente. Você, sua voz falhou, não era um deles. O homem abaixou o olhar. Nunca fui, disse, mas nunca impedi. Arthur franziu o senho. Quem é você? A figura hesitou. Meu nome não importa. Aqui embaixo a gente não tinha nome, tínhamos função. Silêncio. Ele continuou. Eu era o guardião, a porta entre o mundo deles e o mundo das crianças. E onde estão as crianças? Arthur perguntou seco. O homem fechou os olhos. Nos corredores que ninguém abre, nos papéis que ninguém assina, nos arquivos que ninguém lê. Helena respirou fundo. Por que não me tirou daqui? O homem olhou para ela com um luto antigo. Porque você era a única que não chorava quando fechavam a porta, disse. Você olhava de volta. Arthur avançou um passo. Quem mandou envenenar meu prato? O homem sorriu. Não de alegria, de resignação. Não entende ainda, não é? Murmurou. Eles nunca matam o corpo, eles matam a memória. Eles quem? Arthur pressionou. O guardião ergueu o olhar. Os donos da casa que você construiu. As palavras caíram como cinzas. Você, continuou ele, você acha que chegou até o topo sozinho? Que o Império Valença nasceu de contratos limpos? Aproximou-se um passo. Tudo que chegou a você veio por mãos que limparam o caminho. Arthur sentiu o chão oscilar. Está dizendo que... Estou dizendo que os homens da cicatriz não são seus inimigos, são seus pedreiros. O silêncio se estendeu. E então, a porta de metal ao fundo rangeu. A lâmpada oscilou. Helena recuou. Alguém mais estava ali dentro. Alguém que esperava exatamente esse momento. O guardião voltou a falar, agora com a voz embargada. Ela não deveria ter voltado, murmurou. Aquela menina, ela viu mais do que qualquer um. Ela guardou o que ninguém deveria guardar. O que ela viu? Perguntou Arthur. O homem respirou fundo. Ela viu o homem que vocês chamam de inimigo ajoelhar-se diante de outro. Outro quem? Ele respondeu com um fio de voz. Aquele que nunca aparece. Foi nesse instante que Helena falou, olhando diretamente para o vazio escuro da sala ao fundo. O homem de luvas brancas. O guardião a olhou, assustado. Você lembra? Helena apertou os lábios. Eu nunca esqueci. Um ruído metálico ecoou da sala ao fundo. Ele está aqui? Perguntou Arthur. O guardião negou. Ele nunca vem, ele manda. Então quem está aí? O guardião hesitou e então murmurou. A última criança que tentou escapar.
Um arrepio subiu pela espinha de Helena. Ela está viva? Está presa entre o que vive e o que foi silenciado, respondeu. E se vocês abrirem aquela porta, verão o que acontece com quem grita quando ninguém escuta. Helena se aproximou da porta. Arthur encostou a mão sobre a dela, não em proteção, mas em aliança. A lâmpada oscilou mais uma vez, e foi nesse instante, exatamente nesse, que a voz atrás da porta sussurrou: Eu lembro. A porta começou a abrir, e o mundo acima deles começou a ruir. A fresta de luz desenhou uma lâmina no chão quando a porta cedeu. O cheiro de umidade, poeira e ferro antigo inundou o corredor. Arthur empurrou mais um pouco, em silêncio, e a dobradiça gemeu como uma lembrança ferida. Helena respirou curto, os dedos ainda presos ao caderno, enquanto o guardião dava um passo atrás, como quem sabe que a verdade não entra de chapéu, ela atravessa sem pedir. Lá dentro havia uma mesa metálica, uma luminária presa por fita isolante e ao lado uma máquina velha de fitas. Uma cassete já girava, quase imperceptível, soltando uma voz fina, trêmula de criança. Eu lembro. Outra e outra sobrepondo-se como um coro subterrâneo. Nas prateleiras, caixas de papelão com datas, iniciais, pequenas etiquetas escritas à mão. SMS 14, risco interno 3, encerramento. Havia um par de luvas brancas sobre um envelope pardo, o couro ainda nítido apesar do mofo. Na parede, fotografias mal reveladas, rostos cortados pela metade, números no canto, sombras ao fundo. Não havia cadáveres, havia memória. A prova de que faxina, ali, nunca foi limpeza, foi apagamento. Helena avançou devagar, como quem pisa sobre si mesma. Reconheceu o contorno de um desenho infantil preso com tachinhas, uma casa sem portas, 3 janelas pretas, um céu sem sol. No canto, letras tortas, H. Ela ergueu os olhos, não chorou. O corpo inteiro, no entanto, era um tremor. Isto não é um arquivo, murmurou Arthur, tomando o envelope. É uma máquina de esquecer. Abriu. Lá dentro, relatórios timbrados, carimbos internos do Grupo Valença, pareceres e e-mails impressos. Em meio ao papelório, um documento curto, sem assinatura, só uma rubrica. Ordem de contingência, talho, pós-fusão, garantir silêncio. No rodapé, um código, MA. O mundo se estreitou num ponto dentro do peito de Arthur. MA. Marcos Almeida. O amigo de 15 anos, o operador, a mão que sempre controlava o dano. A escada gemeu de novo acima. Passos, rápidos. O guardião os encarou com uma gravidade fatigada. Eu disse que ele não vinha, sussurrou apontando para as luvas. Ele manda, e quando manda, alguém chega primeiro. A lâmpada piscou. O homem da cicatriz surgiu no batente como um desenho recortado da sombra. O sorriso sem pressa, a certeza de quem conhece o mapa de saída de um labirinto que ele mesmo projetou. Eu pedi silêncio, disse, quase cordial. Vocês trouxeram música. A mão direita dele não segurava a arma, segurava um isqueiro. Conferiu o tanque com um clique de polegar, divertido. Com a esquerda, deixou cair um pequeno frasco âmbar, que estalou no chão e espalhou um odor acre. Fogo limpa melhor do que papel, comentou. Arthur deu um passo à frente, o torso levemente virado para proteger Helena atrás de si. Você trabalha para Marcos Almeida. Eu trabalho para o que mantém a casa em pé, explicou, como se explicasse a uma criança. Pedras, vigas e, às vezes, silêncio. E quando as vigas apodrecem, retrucou Arthur, você derruba a casa ou derruba quem pergunta? O homem ergueu o isqueiro. Tudo ficou de vidro, a respiração de Helena, o tic-tac do cano, o grão de poeira claríssimo na luz. Foi aí que o guardião se moveu. Ninguém esperava que seus joelhos velhos corressem, mas correram. Ele investiu contra a mão do isqueiro num valpe seco, aprendeu a partir uma linha para impedir que virasse círculo. O isqueiro voou, descrevendo um arco lento que a lâmpada acentuou e caiu ao lado das fitas. O homem da cicatriz, imperturbável, respondeu com um empurrão curto, cirúrgico. O guardião colidiu com a mesa, a respiração expulsa num som oco. Ainda assim, antes de ceder, ele fez o que veio fazer. Pisou o frasco âmbar, espalhando o líquido em um rastro desordenado que não pegaria fogo de uma vez. Sabe o que dói num fogo mal feito? Tossiu. Ele deixa sobrar aquilo que não devia.
O homem da cicatriz desviou os olhos por um centésimo, impaciente. Foi o intervalo. Arthur agarrou o isqueiro do chão e o arremessou para o corredor, para longe do cheiro. O estalo ressoou ao longe. Em seguida, ergueu uma das caixas de papelão e a lançou contra o invasor. O golpe não o derrubou, mas quebrou a composição do momento, a coreografia seca de quem vence por antecipação. Helena já estava em movimento. Pequena, rápida, colocou-se entre a mesa de fitas e a porta da salita, braços abertos como se seu corpo fosse uma tranca. Não havia heroísmo no gesto, havia decisão. O homem da cicatriz a mediu com olhos frios. Mais uma Helena, disse, quase divertido. Vocês sempre se colocam na frente de portas. Portas não salvam ninguém, respondeu ela, a voz surpreendentemente firme. Mas nomes salvam. A palavra nomes flutuou como faísca. O homem inclinou levemente a cabeça, curioso. Foi quando outra sombra surgiu no corredor, vinda da escada. Um terno, escuro, gravata, perfume contido. O passo sem pressa de quem sempre chegou no meio para parecer o fim. Nomes, repetiu Marcos Almeida, surgindo à vista. Tolos morrem por eles. Há coisas menos inflamáveis. Arthur ficou de pedra por um segundo. Não havia surpresa verdadeira, havia a confirmação de um órgão doente cujo sintoma ele ignorava por anos para não abrir a cirurgia. Até quando? Perguntou sem rodeios. Há quantos anos você paga homens para varrer o que não cabe nos relatórios? Marcos não olhou para ele. Olhou para as caixas, para as luvas, para a foto trêmula na parede, para a menina na porta. O suficiente para que o seu império chegasse onde chegou. Crescimento, estabilidade, fusões. Você queria um legado, Arthur. Eu construí. Só omiti o barulho. Você matou o barulho. Eu matei o ruído, corrigiu, delicado. A diferença é toda a música que o mercado ouviu. O homem da cicatriz, sem tirar os olhos de Helena, aguardava um aceno que não veio. Marcos não dava ordens com a voz, dava com a ausência. Era o tipo de poder que se orgulha de não sujar o verbo. O que você quer agora? Arthur inquiriu. Que você coma, disse Marcos, quase sorrindo. Não o que serviram ontem, o que sempre servimos, a narrativa. Você é bom nisso. Assine a fusão, faça um discurso sobre tentativa de sabotagem externa, culpe um concorrente e devolva a menina ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído, o esquecimento. Helena não piscou. Você foi quem mandou buscar crianças. Marcos enfim a olhou. Não havia maldade explícita, havia nada. Meninas não entendem risco sistêmico. O mundo cai quando se tira uma viga no momento errado. O mundo cai quando você chama de viga o corpo de alguém, disse ela. O guardião, ainda escorado na mesa, sorriu com sangue na boca. Ela olha de volta, murmurou. Marcos deu um passo. Sua sombra alcançou o par de luvas brancas sobre o envelope, como se as vestisse sem de fato tocá-las. O que há aí não é prova, Arthur, é ruína. Mesmo que eu desapareça, outro virá. O mercado exige, o conselho exige, a casa exige. A casa que eu construí, Arthur repetiu baixo, como quem saboreou um veneno para conhecer-lhe o gosto. Então, eu começo derrubando uma parede. Ele ergueu o envelope, abriu a pasta de ordem de contingência e puxou o telefone. Não havia sinal no subsolo. Claro que não. O homem da cicatriz deu meio passo, preste a acabar com a liturgia. Helena não recuou. Em vez disso, estendeu o caderno. Comece por aqui, disse. Se o telefone não sobe, suba a voz. Arthur entendeu. Não era metáfora, era logística. O quadro de energia, ele disse ao guardião. Há um duto de manutenção. Sobe por onde? O velho apontou, com esforço, para uma grade no alto da parede. Arthur seguiu com os olhos o caminho do cano até uma abertura junto ao teto que dava em uma escada técnica estreita. Alto demais para um homem, perfeito para uma criança. Eu vou, disse Helena. Não, Arthur já estava sob o vão. Você fica e guarda a porta, fitou o homem da cicatriz. Ele não passa por você. Ele passa por qualquer um, retrucou o invasor, quase ofendido pela ingenuidade. Hoje, não, disse o guardião, endireitando-se à custa da dor. Hoje, nós somos qualquer um. Helena entrelaçou os dedos como degraus. Arthur pisou, impulsionou-se, agarrou o cano, alcançou a borda da grade e, num movimento pesado, puxou-se para dentro. O homem da cicatriz avançou 2 passos. Helena repetiu o gesto de antes,
Abriu os braços à frente da porta e gritou, não como criança, mas como memória convocada. Eu lembro! Eu lembro do senhor de luvas brancas dizendo, somente ordem mantém o mundo. Eu lembro do cheiro do talho no corredor. Eu lembro dos nomes nos envelopes. Eu lembro de M.A. O som do grito ricocheteou nas paredes e rasgou o instante. Marcos, pela primeira vez, perdeu o centro. Foi um nada de segundo, mas foi. O homem da cicatriz, condicionado a agir na brecha, avançou e deu de frente com o guardião, que se atirou inteiro como quem devolve a vida a uma dívida vencida. Bateram no batente, tombaram entre caixas e a luminária caiu, estilhaçando-se num clarão que acendeu poeira no ar. No alto, Arthur arrebentou a grade com um chute e se enfiou na escada técnica. Subiu, o corpo pesado movido por uma decisão leve. Não haveria mais teto para aquela casa. Arrombou a portinhola que dava para um corredor de serviço. Sinal. 1, 2, 3. Filmou em sequência rápida o envelope, as fitas, as caixas carimbadas, o par de luvas brancas, a foto trêmula na parede, a etiqueta, ordem de contingência, talho, M.A. Pôs tudo em transmissão ao vivo para o canal do próprio Grupo Valença, cuja audiência interna não dorme. A eles somou imprensa, reguladores, conselheiros. Não houve discurso, houve imagem. Às vezes a verdade não cabe em frase, precisa de luz. Zuleide, ele sussurrou ao telefone, quando a ligação da mansão fechou. Abra os portões para quem vier com distintivo e traga gelo. Pausa, para a coragem. No subsolo, Marcos endireitou a gravata, a serenidade voltando por impostura. Você acha que fez algo? Disse, a voz suave. Quem manda não cai por vídeo, cai por fome de mercado, e eu ainda sou o mercado. O homem da cicatriz empurrou o guardião para o lado, exausto de liturgias, e ergueu um objeto curto, de metal, do chão. O movimento parecia inevitável, como páginas que caem. Até que passos se multiplicaram na escada principal. Eco de muitas botas, vozes curtas. Polícia, mãos à vista. O mundo acima finalmente ouvira. Marcos sorriu de lado. Você chamou polícia para sua própria casa? Comentou, quase divertido. Eu chamei o mundo para vê-la, respondeu Arthur, reaparecendo na escada, sujo de pó, o peito arfando. A casa não é mais minha, a casa é de quem ela devia proteger. O homem da cicatriz calculou, em silêncio, o vetorial das probabilidades. Fez o que sempre fez, procurou a saída menos ruidosa. Soltou o metal, ergueu as mãos, não por medo, por função. Peões não morrem, são substituídos. Ele sabia. Marcos não. Marcos acreditava ser torre. Estendeu as mãos com elegância ofendida. Eu terei meu advogado em 1 hora, disse, cordial. Em 2, meu lugar de volta no conselho. Em 3, sua queda. Em 4, Arthur respondeu, devolvendo a calma que aprendeu a perder, você vai perceber que não pode comprar o que não vende mais. Silêncio. Os agentes desceram, ocuparam o porão, recolheram fitas, caixas, luvas. O guardião desabou de vez, a cabeça encostada à mesa. Helena ajoelhou-se, segurando-lhe a mão. Acabou? Ela perguntou, sabendo a resposta. Ele sorriu, pequeno. Nunca acaba, sussurrou, mas hoje começou do jeito certo. Os olhos dele marejaram, não de dor, de alívio. Pela primeira vez, alguém desceu para tirar uma criança, não um corpo, uma memória. Do lado de fora, sirenes rompiam a manhã. O céu, um cinza que abria. Helena levantou-se devagar. Encontrou os olhos de Arthur. Não havia mais distância entre os dois mundos, o que prometia segurança com muros e o que pedia abrigo sem portas. Eu não salvei sua vida, disse ela por fim. Eu salvei o que a sua vida pode fazer. Arthur assentiu, com a gravidade de quem aceita dívida boa. E eu não te resgatei, respondeu. Eu aprendi o caminho de volta. Saíram para a luz. O pátio antes estéril agora tinha passos, vozes, pranchetas, câmeras. Zuleide chegou num carro da mansão, o rosto preocupado e terno, trazendo um casaco que envolveu Helena como se fosse de família. Um agente aproximou-se. O senhor está ciente das consequências? Perguntou a Arthur. A fusão pode esperar, interrompeu. Crianças não.
Ele olhou em volta para o portão, onde um dia alguém escreveu Sociedade Beneficente com uma tinta que não segurou a chuva. Então, ergueu a voz o suficiente para que a gravação pegasse. Esta casa será reaberta, disse, mas com portas, com nomes, com olhos, sem luvas e, se for preciso, sem mim. Helena apertou o caderno, agora leve, não porque estivesse vazio, mas porque, pela primeira vez, ela podia escolher o que acrescentar. O desenho da casa sem portas preso à parede do porão seria substituído por outro, talvez com uma porta aberta, talvez com um sol, talvez com rostos inteiros. No fundo do pátio, conduzido por policiais, o homem da cicatriz passou ao lado deles. Não olhou para Arthur, olhou para Helena. Não sorriu e, por um segundo raro, seus olhos perderam a função. Viu não uma Helena, mas a Helena, a única que o deteve sem tocar. A única que devolveu nome ao que ele chamava de ordem. Ele volta? Perguntou Zuleide, baixo. Eles sempre voltam, mas agora a gente fica. O vento levantou a poeira e o dia finalmente ficou inteiro. Não havia final feliz escrito em letras grandes, havia um começo limpo escrito com caligrafia de gente. Arthur respirou fundo. Sabia que perderia conselheiros, contratos, talvez a própria cadeira. Mas descobriu a única função que não se delega: responder pelo que a sua casa faz quando você apaga as luzes. Virou-se para Helena. Quer escolher os nomes? Perguntou, com um meio sorriso. Ela levou um tempo. Olhou o portão, o pátio, o desenho da casa sem portas dentro de si. Quero, disse, e quero que a primeira sala se chame Memória. Arthur assentiu. Não havia metáfora melhor para começar uma casa nova. E, enquanto caminhavam para fora do abrigo, a fita no porão, esquecida por um técnico apressado, ainda girava. A voz frágil de uma criança repetia, não como lamento, mas como fundação. Eu lembro. Desta vez não doía ouvir. Era promessa, era justiça. Era o tipo de silêncio que não apaga, acolhe. A noite, enfim, terminou, e o mundo, com todas as suas casas, moveu-se 1 milímetro na direção certa.